Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um aqui. Eu peço, ó Pai, para que o Senhor envie o Teu Santo Espírito e que Ele me use agora. Que Ele me ajude a lembrar cada coisa que eu estudei e que, acima disso, ó Pai, que a mensagem que eu venho falar toque a cada coração aqui da forma com que o Senhor quiser. Que o Senhor nos encha da Tua Shekinah, da Tua presença. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado. Maranata. E nós vamos com Ele. A última vez que eu preguei aqui no sábado de manhã, eu tinha conversado com Deus e Ele me deu o sermão. Era 5 horas da manhã do sábado que eu ia pregar. Dessa vez foi diferente. Eu descobri o que eu ia falar. Acho que foi no domingo que teve a última reunião do clube, que foi uma semana antes do Campuri. Então, tem 2 semanas. E eu tive a ideia para esse sermão, que foi num sermão que eu ouvi no sábado anterior ao domingo, que eu estava na igreja da Vila Guarani, e o pastor estava pregando sobre esse assunto e tal. E quando eu cheguei na casa, que eu não estou na minha casa, estou na casa da campanha, participando da comportagem, eu fui estudar o texto que ele tinha comentado no sermão. E aí eu passei a semana toda estudando o sermão, o que eu não sabia que seria o meu sermão, mas eu estudando o texto que o pastor tinha comentado e que acabou se tornando o sermão que eu vou falar com vocês hoje. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, em homenagem ao Bahia, que está fazendo aniversário. No livro de Lucas, no capítulo 18. Amém ou misericórdia? Amém. Lucas, capítulo 18, versículo 1. E disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Sempre e nunca esmorecer. Sobre orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, essa viúva me importuna. Julgarei a sua causa, para não me suceder que, por fim, venha me molestar. Então, disse o Senhor: considerai que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhe farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, vamos lá. Lucas, no capítulo 18, ele vai começar com uma parábola. Existem vários tipos de parábola. Essa parábola em específico, ela é uma parábola que ela tem como intuito mostrar um ponto de contradição. Então, Jesus, no capítulo 7, ele diz o seguinte: se o juiz ele demorou tanto para atender a causa da viúva, e ela foi tão insistente, Deus, então, vai se tratar ao contrário do juiz. Então, ele diz assim: se o juiz, que é homem mau, não fará Deus justiça aos seus filhos? Então, que é o primeiro indício que essa parábola é uma parábola de contradição. Jesus ele conta a parábola para mostrar que Deus faz justamente o contrário do juiz. O final do versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
no comentário aqui da Bíblia Enders, ele fala o seguinte: achará fé, referência ao tipo de fé exemplificado pela viúva que continuou a fazer o pedido apesar da demora. A Bíblia ela está dizendo o seguinte, que o texto, quando ele diz assim, achará fé, porventura, o Filho do Homem, quando voltar a essa terra, ele está se referindo a uma fé específica, uma fé que é insistente. Que se você for no versículo 7, diz assim, aqueles que clamam dia e noite. Ou seja, ele está falando de uma fé que é insistente, que pede e clama dia e noite. Agora, abra a sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 7 também. Amém ou misericórdia? Amém. Mateus, Lucas, no capítulo 18, ele está falando de uma viúva que pede de forma insistente. A Bíblia ela está falando sobre o fato de que nós precisamos orar de forma insistente. Orar, como diz o texto, de dia e de noite. E está dizendo que Deus está disposto a nos ouvir e nos abençoar. Só que o texto de... Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Pedir o quê? O texto de Lucas, ele está dizendo que achará fé na terra o Senhor Deus quando voltar. É uma fé insistente em pontual em pedir. Em pedir o quê? Vamos para Mateus, no capítulo 7. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ao qual é dentre vós o homem que, porventura, o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Do versículo 7 até o versículo 10, Jesus está dizendo o seguinte... Ele traz o mesmo contexto de Lucas no capítulo 18, sobre pedir e pedir de forma insistente. E ele diz o quê? Não dará o Pai do céu coisas boas aos seus filhos? Agora vamos para Lucas no capítulo 11. Lucas capítulo 11, ele segue... uma estrutura parecida, o texto segue uma estrutura parecida de Lucas no capítulo 18. Ele começa também com uma parábola que também tem o intuito de mostrar contradição e que também fala sobre a pedir e pedir com insistência. Lucas capítulo 11, no versículo 5, diz assim, disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, lhe for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o amigo, chegando de viagem, procurou-me e não tenho nada para lhe oferecer. E o outro responda lá de dentro, não me importunes, a porta já está fechada, meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar para nos dar. Digo-vos que se não levantar esse amigo para dar ao seu amigo, todavia, lhe fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Do versículo 5 até o versículo 8, Jesus ele conta mais uma parábola que mostra a contradição com o caráter de Deus. Ele diz o seguinte, que tem um amigo que bate na porta do outro amigo e falou assim, chegou uma pessoa na minha casa, eu preciso de comida para dar para ele, que eu não tenho. Aí ele falou assim, reloginho aqui, essa hora eu não levanto mais. E a Bíblia está dizendo o seguinte, se esse amigo não se levantar por conta da amizade, ele se levanta porque o outro está sendo chato pra caramba. E aí, o que acontece? Jesus está dizendo o seguinte, se esse amigo ainda assim se levanta, quanto mais Deus não se colocará à disposição para nos atender ao pedido. Só que o texto continua. Essa parte do texto ela é muito parecida, ela é igual a de Mateus no capítulo 7. Pois digo-vos, pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei
e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós, o pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Prestem atenção nessa parte. Ora, vós que sois mais, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Mateus capítulo 7, quando a Bíblia diz que Deus quer estar disposto a dar a nós coisas boas, Ele está sendo específico, Ele está se referindo ao Espírito Santo. Ellen White, ela vai falar no livro Mensagens Escolhidas, capítulo 16, ela diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nós encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe pedem, do que pais terrenos estão a dar boas dádivas aos vossos filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação e arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder a sua bênção. Ellen White, ela vai falar sobre várias outras coisas e vai dizer que tudo isso são uma das maiores necessidades da igreja. Então, ela vai falar da união das famílias, ela vai falar do conceito de que a igreja entenda o conceito de graça, que tudo isso são uma das coisas que a igreja mais precisa entender, que isso é uma das coisas principais. Mas ela reserva o termo mais urgente especificamente para o assunto do Espírito Santo. Se nós voltarmos para Lucas, no capítulo 18, o texto de Lucas, capítulo 18, no versículo 8, ele pergunta assim: achará fé o Filho do Homem quando voltar à terra? Ele está falando de uma fé específica, de uma fé que é insistente, de uma fé que pede pelo batismo do Espírito Santo, como a nossa verdade presente nos finais dos dias. Jesus está perguntando o seguinte: achará Deus, quando voltar a essa terra, homens e mulheres dispostos a pedir de forma insistente o Espírito Santo? Agora eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus. Nós vamos andar muito pela Bíblia hoje. Em Mateus, no capítulo 28. No versículo 19. Esse texto vocês já conhecem. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O final desse texto, do versículo 20, ele diz assim, é uma frase conhecidíssima: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele não está mais presente fisicamente conosco. A gente não anda na rua e esbarra com Cristo. Não acontece mais. Eu bem queria, mas não acontece. De que forma que Jesus está dizendo que ele vai estar conosco até a consumação do século? Através do Espírito Santo. Porque ele diz: eu vou, mas vou enviar um Consolador. O amigo viria para que estivesse ao nosso lado. No original da palavra Consolador, ela quer dizer paralelo, que estaria ao nosso lado. Tem duas traduções: paralelo ou paramédico, que no caso ele faria a função de Cristo, só que mais perto de nós, cada vez mais perto de nós. Era objetivo de Cristo estar mais perto dos discípulos e de nós através do Espírito Santo. Sabe por quê? Jesus andava ao lado das pessoas, era sempre cercado por multidão. Mas ele disse que o Espírito Santo estaria dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós.
E ele enviou esse Consolador para estar conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Só que essa é uma promessa condicional. Ela está condicionada ao que diz no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A promessa de que o Espírito Santo, que Jesus estaria conosco através do Espírito Santo até a consumação dos séculos, agora melhorou, né? Até a consumação dos séculos, são para as pessoas dispostas e que entenderam a missão atrás do ide. Ide, portanto, fazer discípulos. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, o pessoal da sala 57 já decorou esse verso, né? Atos, capítulo 1, no versículo 8. Atos 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder. Acharam? Amém? Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quero que vocês entendam uma coisa importantíssima aqui. Em Mateus, Jesus está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo estaria com as pessoas que aceitassem o ide. Em Atos, Lucas, ele diz o seguinte, que o ide só foi cumprido depois do recebimento do Espírito Santo. Jesus está dizendo o quê? E recebereis poder. E depois que receber o poder, então aí vamos estar aptos a cumprir a missão que a cada um de nós foi dada. Tem uma frase que eu anotei no final da minha Bíblia. E eu vou lê-la para vocês. O excesso de trabalho é um sintoma de uma geração ímpia, a obsessão com o êxito que algumas vezes encontramos em nossas comunidades religiosas não é necessariamente um sinal de santidade, mas em vez disso, uma denúncia da separação de Deus. Há 21 anos atrás, saiu uma pesquisa que a igreja fez lá em Portugal. E a pesquisa mostrava que todos os anos eles perdiam 20% das novas gerações. E as novas gerações que são dos 8 anos até em torno dos 35. 8 anos porque a igreja começa a batizar a partir dos 8 anos. 35 que é quando você ainda é considerado jovem, só até os 35. Você já passou de 35. E a pesquisa mostrava que todos os anos 20% desse grupo de pessoas sairiam da igreja. E que em 20 anos a igreja adventista em Portugal não teria mais liderança. Teria dificuldade em ter líderes. E essa mesma pesquisa foi feita aqui na nossa divisão, na divisão sul-americana. E em torno de... Eu estou com medo agora de errar os números. Em torno de 1 milhão e alguma coisa de jovens que, dessa faixa etária de idade estão entrando todos os anos na igreja adventista. Mas no ano passado, entrou essa quantidade de 1 milhão e 400 pessoas, em torno de 1 milhão e 400 pessoas, mas saiu 1 milhão e 600 desta mesma faixa etária. Ou seja, batizou 1 milhão e 200 pessoas, e as 1 milhão e 200 pessoas saíram e levaram ainda mais 400 mil. A mesma pesquisa que foi feita em Portugal, foi feita aqui na nossa divisão. E mostra que, se nós não fizermos nada agora, em 20 anos, nós não teremos liderança na nossa divisão. E isso é assustador. Não vamos ter liderança na igreja de Americanópolis, não vamos ter liderança na Associação Paulistana, é nível de divisão. Na divisão que cuida de Portugal, hoje, eles têm 4 membros leigos,
que são líderes de departamento da divisão. Porque não tem pastores para poder assumir os cargos. O líder de MDA, da divisão de Portugal, é um membro leigo, que tem mais de 80 anos, do qual eles torcem, porque se aquele homem morrer, não tem ninguém para assumir. E as pesquisas mostram que a nossa divisão, em 20 anos, estará nessa situação. A frase que eu acabei de ler com vocês, ela está dizendo que, às vezes, o excesso de trabalho denuncia a ausência do Espírito Santo. Muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, a preocupação com a doxologia da igreja e com o trabalho em si acaba fazendo com que nós ficamos tão ocupados, que nós não temos tempo de fazer como aquela viúva, de fazer como aquele amigo, de bater e pedir insistentemente o poder do Espírito Santo. Quando em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz, recebereis poder, no original, é um poder explosivo, é um poder fazer... Pedro, sozinho, pregou no dia do Pentecoste e converteu 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Sabe que muitas das vezes os problemas da nossa igreja, os problemas da nossa vida espiritual, por que não vemos coisas que víamos antes? Porque nós vivemos numa geração que tem a ausência do Espírito Santo de Deus. Queridos, toda vez que Paulo ia viajar de um lugar para o outro, ele ia com menos roupa, porque as roupas de Paulo curavam as pessoas. E as pessoas pegavam as roupas de Paulo para levar para os doentes. Onde está a geração que ora e que busca o poder do Espírito Santo? Que não se vê distraído? Achará Deus pessoas dispostas a buscá-lo dia e noite, pedindo o batismo do Espírito Santo quando voltar a essa terra? Essa é a nossa verdade presente. A busca pelo Espírito Santo e pelo poder que vai fazer com que em um sermão, em uma pregação, 3.000 pessoas se convertam e tomem a decisão ao lado de Cristo e sejam batizadas. Muitas das vezes, nós olhamos para trás e vemos o que os discípulos fizeram. O que Lutero fez, um homem só, gente. Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de pessoas dispostas a serem cheias do Espírito Santo. O que Ellen White e os pioneiros da nossa igreja fizeram? Muito daquilo que nós vemos no início da nossa igreja, que nós vimos no início do cristianismo, foi se perdido. E foi a falta do Espírito Santo. Tem um livro, Atos, Triunfo do Evangelho. E na capa do livro está escrita uma frase. O cristianismo, as maiores religiões do mundo, começou com 12 homens, um punhado de mulheres, e então veio o Espírito. Ellen White diz que Deus quer mais nos dar o Espírito Santo do que nós estamos dispostos a pedir. Jesus está dizendo através de todas essas parábolas, olha, se fosse um juiz iníquo, se fosse um amigo que estava com sono, ainda assim, se fosse esse tipo de gente, se você insistisse, eles davam. Eu quero te dar o Espírito Santo. Deus quer nos usar poderosamente para pregar o Evangelho para as pessoas lá fora e para começar uma transformação de dentro para fora. Deus quer que nós estejamos dispostos a receber o Espírito Santo de Deus, para que não aconteça de que, queridos, nós vemos aqui nos cultos de quarta-feira, dá para contar nos dedos quantas pessoas tem num culto de quarta-feira. Você conta nos dedos de uma mão só, às vezes. Isso é característica da falta do Espírito Santo. Pessoas que não têm amor por estar neste lugar. Essa é a casa do nosso Deus. A casa do nosso Pai. E estar aqui deve ser um privilégio para cada um de nós.
Deve ser um privilégio passar horas ao lado de Cristo orando. Precisa ser um privilégio estudar a Bíblia todos os dias. Para que quando as pessoas lá fora olhem para nós, possam ver que nós somos diferentes. Não só porque a gente não come carne de porco, não bebe café. Mas porque nos nossos olhos há um brilho especial, um brilho do Espírito Santo. Deus quer usar cada um de nós de forma poderosamente. Mas Ele precisa que nós estejamos dispostos a ser batizados todos os dias pelo Espírito Santo. A receber o batismo diário do Espírito Santo todos os dias e termos a nossa vida transformada. Se nós olharmos a história de Pedro, nós vamos ver um homem que tinha algumas características, né, específicas de Pedro. Pedro, ele era impulsivo, ele era teimoso. Ele fazia primeiro, depois ele agia. Em várias situações, você vai ver... Pedro, olha que coisa, rapaz. Pedro tem situação onde ele pega no braço de Cristo, ele puxa o braço de Cristo e fala assim, não, senhor, o senhor está errado. Ele vira para Jesus, pega o braço de Jesus e fala assim, não, senhor, o senhor está errado. Em outra situação, Pedro estava no monte e junto com Jesus, de repente chegam os soldados para prender Cristo. Pedro vira para o eunuco e fala, olha a abelha. Eunuco, que abelha? Ele aqui corta a sua orelha. Pá, na orelha do eunuco. Ele era um cara extremamente impulsivo. Mas se você olhar o Pedro citado nos evangelhos e o Pedro citado no decorrer do Novo Testamento, você vai ver uma pessoa diferente. O evento que marca a transformação é o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver ao decorrer dos 4 evangelhos um Pedro que muitas das vezes não tinha fé o suficiente. E que quando Jesus morreu, no domingo, o que Pedro foi fazer? Ele foi pescar. Ele voltou à vida antiga. Assim que Jesus não tinha nem feito 3 dias. E lá estava Pedro voltando à sua vida antiga. Então Jesus aparece de novo e fala assim, olha, volta, vamos sentar, vamos retomar o negócio. Jesus passa 40 dias explicando para os discípulos o que eles não entenderam em 3 anos. E depois disso, a Bíblia diz o que os discípulos ficaram fazendo. Versículo 14 de Atos, capítulo 1. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleias de 25 pessoas, e disse-lhes, irmão, vinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então Pedro começa o seu sermão. Talvez, se fizesse um filme da história de Pedro, provavelmente deve ter algum filme da história de Pedro. Eu, se fosse diretora desse filme, terminaria o filme dessa forma. A história de um homem que teve a sua vida transformada ao descer sobre ele o Espírito Santo. A história de um homem que teve a sua vida completamente transformada ao descer sobre ele o Espírito Santo. Talvez, querido irmão, quando você fala em pessoas impulsivas, pessoas difíceis de lidar, vem alguém na sua mente. Às vezes, é o espelho, né? Mas, queridos, eu quero vir te dizer que Deus transformou um homem que já havia passado 3 anos ao lado de Cristo
Ele passou 3 anos ao lado de Cristo, mas precisou o derramamento do Espírito Santo sobre ele para que ele se tornasse o pregador que se tornou e o homem que se tornou. Muitas das vezes, a gente fica anos sentados nos bancos da igreja, trabalhando para Deus, ao lado de Cristo, mas ainda assim não fomos verdadeiramente impressionados pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, ele curava as pessoas antes do Espírito Santo. Quando ele andava do lado de Cristo, Cristo mandava os discípulos, ele curava as pessoas. Ele ia e ele expulsava demônios. Mas ele só foi verdadeiramente convertido quando desceu sobre ele o Espírito Santo. Porque quando veio a primeira atribulação, quando Cristo foi Pedro, Pedro fugiu, Pedro negou e Pedro voltou para a pescaria. Mas ao descer sobre ele o Espírito Santo, eu fico pensando naquela história em que Pedro foi preso, veio o anjo, Pedro estava dormindo, o anjo salvou Pedro, tirou o Pedro de dentro da prisão, colocou ele na porta da casa, e Pedro bateu na porta, e a menina que estava dentro, que foi abrir a porta, achou que era um bandido, que era outra pessoa, não acreditou que era ele, e Pedro, eu imagino Pedro sentado na calçada, e sabe o que eu penso? Que se fosse o mesmo Pedro, de alguns anos antes, teria arrombado a porta e gritado: vocês não estão me vendo aqui na porta, não? Mas ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Cada um de nós lutamos contra alguma coisa. A gente luta. Alguns lutam contra a própria língua. Outros lutam contra algum pecado que ninguém sabe. Alguma dificuldade muito grande. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite. Eu tenho certeza que foi para te dizer: Ele quer derramar sobre você o Espírito Santo. Deus quer cuidar do seu temperamento forte. Deus quer transformar você e usar você para transformar outras pessoas. Se ponha à disposição de Deus em permanecer em constância e oração para ser batizados todos nós com o Espírito Santo. E queridos, com pessoas cheias do Espírito Santo, com pessoas dispostas a estar firmes no trabalho de Deus, a pesquisa feita pela nossa divisão não vai se concretizar. Nós vamos mudar isso através do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar dispostos a ser usados por Deus e a orar sem cessar, dia e noite, para que Deus faça em nós, através de nós, o extraordinário. Agora, a Maísa vai cantar. E enquanto ela sobe aqui para o púlpito para poder estar cantando, eu quero fazer um convite a cada um de vocês. Eu quero convidá-los aqui, enquanto ela cantar, que você se levante, se ponha de pé e se ponha à disposição de Deus. E faça um compromisso com Ele, de orar mais, de buscar mais a Deus e se colocar à disposição do Espírito Santo, para que Ele transforme primeiro você e que Ele te use para transformar outras pessoas. Se ponha à disposição de Deus e permita que Ele faça em você e através de você o extraordinário.
posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem me envolver. Ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonham, manchado está o meu coração, ó Pai. Como eu posso te encontrar, em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, ó Pai. Não dá mais pra esperar, agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então, por que duvido? Novas chances tu me dás. Humana e fraca eu sou, Senhor. Perdoa-me, ajuda-me, ó Pai. Como eu posso te encontrar, em tuas mãos me entregar? Minha vida
Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque nesta manhã eu tenho certeza que o Senhor falou a alguns corações. Eu peço para que o Senhor envie sobre nós o Teu Santo Espírito. Ó Pai, saiu uma pesquisa na nossa divisão de que em 20 anos nós não teremos liderança para a nossa igreja, ó Deus. Mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui, ó Pai. Então forme em nós, aqui na igreja de Americanópolis mesmo, ó Pai, pessoas cheias do Espírito Santo. Que o Senhor possa colocar em nós o desejo ardente pela busca do Teu Santo Espírito, para que os extraordinários da Tua presença, do Teu poder, não fique só lá no passado, mas que nós possamos ver nos nossos dias, em nós. Ó, querido Deus, eu peço para que o Teu Santo Espírito venha para transformar cada coração, cada pessoa teimosa, cada pessoa que tem dificuldade com o seu temperamento, cada um, ó Pai, que sofre com cada um desses problemas. Eu peço para que o Senhor derrame sobre a Tua igreja o Teu Santo Espírito, que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja, para que eles possam ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para que cada palavra que saia da boca deles possa ser uma palavra que saia de Ti, ó Deus. Que o Senhor abençoe o Teu santo sábado. Que nós possamos ter um dia abençoado por Ti. Um dia do qual a gente vai seguir e fazer as coisas conforme a Tua vontade, ó Deus. E mais uma vez, ó Pai, eu suplico para que o Senhor nos encha do batismo da Tua chuva temporã e nos prepara para receber a Tua chuva serúdia. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.